Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Josué e sejam bem-vindos ao nosso FAP, Fundamentos de Estatística em Python. Hoje nós vamos dar vazão à nossa criatividade explorando a aula ou exploração, que você achar melhor, o módulo 8. E, como já é de praxe, eu gosto de comentar sobre, professor Josué, de onde a gente vem, para onde a gente vai. Na última aula nós conversamos sobre a amostragem estratificada proporcional. Resumindo, era como se nós quiséssemos responder a pergunta: amostras proporcionais nos proporcionam melhores análises? Lembra que nós já tínhamos feito a estratificação, escolhendo alguns estratos. E aí depois nós fizemos proporcionalmente ao tamanho, por exemplo, do número de jogos que cada jogador tinha. Foi isso que a gente fez semana passada. Aí a grande pergunta que deveria ficar, este é o código que nós fizemos semana passada, e não sei se você pensou sobre isso, mas talvez eu pensei nisso, hein? Eu não fiquei impressionado com os resultados que a gente conseguiu ao mostrar essa proporção, estratificação proporcionada. Eu acho que a variação da amostragem ela foi bem grande, né? E muitas das médias não foram representativas, né? Se nós olharmos aqui para o lado, reparamos a não representatividade, ficando bem distante da média da população, não é isso? Bom, na real, pessoal, esse método de amostragem não parece ser melhor do que a amostragem simples aleatória. E para isso, eu montei já um código, mas antes disso, eu quero mostrar o foco de hoje, né? Nós estamos indo para o item 8, o item 9, a aula 8, mas atacando o item 9, que é Choosing the Right Strata, ou escolhendo o extrato adequado. Nós queremos responder justamente, sabe aquela brincadeira, mamãe mandou bater desse daqui? Qual extrato, qual categoria, qual coluna nós deveríamos escolher ou que método seria o melhor para que nós obtivéssemos a amostragem mais aproximada da nossa média populacional. Então esse é o foco de hoje. Eu já deixei um código pronto aqui, já vou mostrar para vocês rapidamente, tá lá. Esse é o código que nós fizemos semana passada, só para você não dizer que eu estou enrolando. Deixa eu ver se o meu servidor eu já deveria ter feito isso antes também, né? Mas eu entendo que a má performance que nós vamos ver no gráfico, de não reparar tanta diferença entre a amostragem aleatória simples e esta estratificada proporcional, é porque nós escolhemos os extratos ruins. Acho que já está rodando aqui, ó. Isso aqui foi o de ontem, na última aula, quer dizer, tá? Então nós usamos aqui aqueles 3 extratos, jogadores que tiveram menos de 2 jogos, lembra? Mais de 12 menos 22 e mais do que 22. Pegamos daquela amostra de 10 proporcionalmente. 1 para aquele que tinha jogado até 12, 2 para 22 e 7 para 32. Isso aí foi na última aula. Caso você não tenha acompanhado, basta acessar lá no canal. Beleza, mano? Entendemos, temos uma hipótese aqui de que não está muito legal. Para comprovar isso, antes de montar o código de hoje, eu já montei um outro código, montando 2 gráficos para comparação. Legal isso, depois vou deixar um desafio para vocês, tá? Olha que interessante. Então lá, aqui é a amostragem aleatória simples, aqui é a amostragem estratificada proporcional, e vou plotar 2 gráficos lado a lado, tá? Tá rodando aqui, tá aí. Tá? Tem muita diferença? Existe diferença, mas parece muito melhor. Será que compensa esse trabalho de montar? Tá? Vamos supor, porque eu estou fazendo uma hipótese de que não seja um extrato legal. O extrato legal aqui no caso, nós escolhemos a coluna PTS, né, pontos, e depois nós escolhemos a coluna Games Played, o número de jogos jogados. Tá? Só que não é uma abordagem boa, galera. Vamos pensar assim, imagina que um jogador que participou apenas um jogo, e se ela jogou apenas 1 ou 2 minutos, né? Ainda que outras pessoas joguem 30, 40 minutos, e ainda assim só conta como um jogo. Entenderam isso?
Então, nosso conjunto de dados, aquele dataset nosso, ele contém, uma das colunas é justamente o total de minutos jogados por cada jogador durante a temporada. Será que não é mais interessante, ou não seria mais interessante, se a gente dividisse então em extratos baseados em minutos e depois fazer a amostragem proporcional? Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar um desafio para vocês, olhando esse código aqui, vou mostrar como que a gente faz a amostragem escolhendo um outro extrato. E aí eu vou pedir para que vocês, usando esse código que eu já deixei aqui, vocês façam uma comparação entre a amostragem aleatória simples, a amostragem estratificada proporcional, do jeito que está aqui. E você complementasse o código com esse de hoje, para ver se você consegue, partindo de dois códigos, pronto, juntar, fazer um merge aí do código e mostrar 3 gráficos juntos, tá bom? Então vamos para o código de hoje. A gente quer mudar o extrato, por isso que é o tema, escolhendo o extrato correto, tá? Começando, eu vou já economizar a beleza de vocês, tá? Já fiz aqui um pouco antes, só para... O que eu estou fazendo aqui, pessoal? Deixa eu até aumentar mais uma vez, vou fechar aqui também a lateral. Ontem eu estava conversando com um amigo que se inscreveu no canal, e ele falou assim, mas por que você não põe a tua cara aqui, né, gravando ao mesmo tempo? O pessoal quer saber quem é você. Eu tenho minhas dúvidas se isso faz muita diferença, tá? Deixa no comentário. Lembra que o Josué não foi, entre aspas, né, dotado de uma imagem muito agradável. Então será que vai ficar vendo eu ao lado falando? Não vai tirar a sua concentração? Responda aí, professor, continua assim, nos poupe de ver a sua cara. Ou é interessante? Talvez vocês possam até falar assim, faz um teste, a gente vê se é melhor. Não, volta, tudo volts, né? Muito bem, voltando ao tudo volts, o que eu estou fazendo aqui, galera? Importei as bibliotecas, tá? Tô lendo aqui, eu achei que meu dataset estava com problema, eu baixei de novo, mas é a mesma coisa, tá? Estou pedindo para ver, pensando agora, qual que é o nosso extrato? Será que é o melhor extrato? A coluna de minutos. E estou pedindo para ele organizar em 3 extratos, né? Não é 3 extratos, são 3, é para descobrir assim, como está a distribuição dessa coluna. Vou imprimir também o valor mínimo de minutos e o valor máximo. Vamos rodar? Tá aqui. Lembra, quando eu divido esse bins 3 aqui, normalize true, é para descobrir assim, ó, 35% jogaram, vamos pegar aqui de baixo aqui, ó, 33,5% jogaram entre 11 minutos e 348 minutos, tá? 35% jogaram entre 348 e 682 minutos. Tá vendo como a distribuição está um pouco melhor nesse extrato? A variabilidade está menor neste extrato. O extrato anterior, que a gente fez sobre PTS, né, pontos ou jogos jogados, lembra que tinha lá 72% tinha participado de um certo número de jogos. Ou seja, existia uma variabilidade maior. É isso que significa. A gente está entendendo que, de acordo com o número de minutos jogados, nós temos esta distribuição aqui. Tá? Praticamente 1/3 para cada minutagem aqui. Tranquilo isso? Então nós vamos fazer agora o quê? Criar os extratos. Tá? Vamos criar os extratos. O extrato pensando agora em minutos. Então, extrato 1. Extrato 1 é o nosso WNBA. Vou fazer só para um, depois eu copio. Vou pegar então agora o extrato minutos. E dele eu quero escolher, né, do meu dataset só aqueles que jogaram menos ou igual a 348. Tá? E aí eu vou criar então outro dataset, WNBA. Isso, ao você trazer isso para mim, jogue isto na variável ST1. Tá claro? Vamos lá. Vou fazer mais 2 extratos, vou aproveitar. Extrato 2 é quem tem a minutagem maior que 348. E aqui
Lembra, para ficar mais legível. Então aqui, vamos errar, né? Vou copiar igual e fazer o E, que é mais uma condição. Maior que 348 e menor, né? E, lógico aqui, e seja menor que 683 minutos. Opa, estamos criando aqui o segundo extrato, ST2. Acompanha comigo? Tá claro isso? E o último extrato, ST3. Eu vou pegar então aqueles minutos maior que 683. Beleza? Vamos ver se não teve nenhum erro aqui de sintaxe, né? Digitação. Tá tudo tranquilo. Menor número de minutos jogados, 12, e o jogador que jogou mais tempo jogou 1.018 minutos na temporada. Bom, agora a gente vai fazer a mesma lógica que a gente já tinha feito aqui na estratificação proporcional. A mesma aqui, ó. Vou copiar isso aqui e adaptar para o nosso. O mesmo que a gente fez aqui, ó. Tá? É a mesma coisa. Vou criar um 4 mins. Tá? A mesma lógica. Pô, o que o professor fez lá rapidão? O que ele fez rapidão? Tá ficando doido, cara? Então, vamos lá. Vamos só adaptar 4 mins, que vai pegar todas as amostras nossas, tá? E aqui, diferente, né? Como a gente viu, um terço para cada uma, ao invés de pegar só uma amostra de tamanho 10, eu vou pegar um pouquinho maior, e vocês vão entender depois. Vou fazer também para amostragem simples, para aquela proporcional e essa aqui, que é um novo extrato, tá bom? Então, estou pegando 100 amostras. Da ST1 eu pego 4, da ST2 eu pego 4 e da ST3 eu pego 4 exemplares. Concateno elas, estou concatenando aqui, e faço o append nesse 4 mins usando a média dessas amostras que vieram, tá certo? Muito bem. E por último, é igualzinho também aqui o código, ó. A gente só vai, né, printar ele. Tá? Aqui eu estava usando 2 subplots, aqui eu vou usar um só e vou deixar o desafio para vocês. Já codifiquei um pouco antes, para gerar o PLT, o nosso gráfico. Tá aqui, ó. A gente vai pegar o PLT do tipo dispersão, PLT do tipo dispersão, do range de 1 a 101. Pega aquela distribuição nossa, né, de data frame, gera uma linha com a média da população, média de pontos da população, concorda comigo? E depois a gente vai comparar como que ficou essa distribuição aqui. Tá? Essa linha que eu traço, pessoal, para independente do tamanho da amostra, o tamanho do gráfico considera o mesmo range de 80 a 320. Vamos rodar aqui. Será que eu dei o Ctrl Enter? Acho que minha máquina, será que deu algum erro aqui? Ah, deu alguma coisa aqui, ó. Tá parado, não tá permitindo rodar. Será que eu fiz alguma coisa? É só a gente restartar aqui. Isso acontece na On Se Vira nos 30. Espero que ele não tenha perdido o código. Tá aqui, tá bonitito. Será que eu gerei alguma coisa? Ah, tá aqui, gerou o gráfico. Tá? Opa, aparentemente a minutagem está mais próximo do que era a média que nós encontramos naquele extrato, que era diferente. Lembra? O extrato que a gente tinha pego era por jogos jogados. Esse aqui é por minutos. Mesmo numa amostra de 12, não aumentou muito. Nós já tivemos aparentemente uma amostragem que tem um erro aqui menor, concorda? Eu estou mantendo aqui de 300 a 100. Deixa eu ver se o outro também ficou assim, ó, de 300 a 100. O que você acha que está mais disperso, pessoal? Tá? Então, o foco é nós olharmos um extrato diferente para não causar problemas de interpretação como aqueles que a gente viu anteriormente, que era jogador que jogou um jogo e 40 minutos. Muitas vezes a pessoa jogou vários jogos e jogou apenas 2, 3 minutos e saiu da quadra. Tá? Então, se a gente olhar para o minuto, 2 jogadores que tinham jogado só 2 minutos e outro tinha jogado 40, naquele extrato de games played, jogos jogados, é um jogo só. Tá?
aqui nós entendemos que o extrato escolhido nos traz melhores resultados para responder às nossas perguntas estatísticas. O que eu queria que vocês fizessem? Uma pergunta primeiro. Será que quando a gente traça essa média, a gente teria que falar sobre pontos aqui? Né? Pontos, ou a gente deveria falar sobre minutos? Não está estranho? Lembra que quando a gente fez a primeira, a gente pegou PTS, né, a primeira amostragem, e depois pegou Games Played. Então a nossa discussão aqui de estratificação proporcional é em cima do extrato Games Played e agora comparando com o extrato minutos jogados. O que eu peço para vocês, tentem gerar, depois eu mostro para vocês como eu fiz. Mas eu deixo o desafio. Tenta a partir desse extrato de minutagem, usando esse código aqui. Aqui eu já mostrei como você plotar dois gráficos lado a lado. Fica o desafio para você, tente plotar os três gráficos, mostrando a amostragem aleatória simples, a amostragem estratificada proporcional e esse agora com um novo extrato, que é de minutagem. Como se fosse mostrar esses três gráficos e depois a gente pode brincar com o tamanho de amostras. Legal? Concluída então a nossa resposta. Mamãe mandou bater nesse daqui. Qual seria o extrato mais adequado? Terminamos o código de hoje, escolhendo, né, o extrato mais adequado. Será que minutos realmente é este extrato mais adequado? Fica algumas diretrizes para vocês de conclusão, tá? Quando você vai escolher um extrato, você tem que minimizar a variabilidade dentro dele. Então, por exemplo, você tem que evitar que nesse mesmo extrato uma jogadora que marcou 10 pontos e uma que marcou 500. Tem muita variação, muita variabilidade dentro desse extrato. Se essa variabilidade for muito alta, pode ser um sinal que você precisa de uma estratificação mais granular. Você precisa criar mais extratos. Ou você precisa mudar o teu critério de estratificação, que foi o que nós fizemos hoje. Usar o extrato de minutos jogados. Então, primeiro ponto, minimize a variabilidade dentro de cada extrato. Ponto 2, maximize a variabilidade entre os extratos. É estranho, né? Agora eu quero maximizar entre os extratos. Então, bons extratos são diferentes uns dos outros. É quando a gente percebeu lá, bom, quem jogou de 10 minutos a 300. Então, dentro desse grupo, a variabilidade é pequena. Agora, comparando, a variabilidade é grande. Tá? Então, por exemplo, na tela anterior que a gente mostrou, né, no exercício, a estratificação dos dados, né, por jogos jogados mostrou extratos muito semelhantes entre si, em relação à distribuição dos pontos totais. E mudando o critério de estratificação para minutos jogados, entre esses extratos a gente conseguiu garantir uma grande variação. Tá? E esse critério, minutos jogados, que foi de exemplo, né, uma interpretação final é essa, uma conclusão, já estou partindo para finalmente. A coluna que descreve os minutos jogados, né, o nosso critério, ele deve ter uma correlação forte, ou deve se correlacionar fortemente com o número total de pontos, aquilo que a gente queria medir. Tá? Como assim? Ficou confuso, né? Olha, a coluna que descreve os minutos jogados tem que se correlacionar fortemente com o número de pontos totais que a gente está medindo no decorrer desse curso. Um outro exemplo mais simples é o quê? Se a gente quisesse medir o desempenho dos alunos, né, acadêmico, desempenho acadêmico, o critério para a gente escolher de extrato mais adequado poderia ser o quê? O grau que ele está, a média geral de notas, porque isso tem relação com o desempenho. Diferente do que se a gente fosse escolher, por exemplo, o extrato, a cor que o cara usa, a cor de camisa, tá? Se ele tinha febre ou não naquele dia. Então, muitas vezes, o desempenho acadêmico, se você escolher um extrato que não tem uma correlação forte, vai causar uma inadequação na escolha do extrato. Teve um pouco de teoria aqui no final, mas o importante é você entender, criar o código comparando aquelas três abordagens e tirar a sua conclusão, e não aquilo que eu estou falando. Pega o código, mexe com ele, adapta, faz novos testes, novas simulações e assim você com certeza aprenderá mais do que ficar apenas acompanhando o vídeo.
Deixo aqui um grande abraço para vocês. Concluímos a questão de escolher o melhor extrato ou extrato mais adequado. Deixo aqui meu agradecimento, curta o vídeo, compartilhe e venha comigo para as próximas aulas, para os próximos módulos do nosso curso FAP, Fundamentos de Estatística em Python. Um grande abraço e até a próxima!